Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da lambança que o Alexandre de Moraes fez no caso da Leca, né? Vocês lembram, há alguns dias atrás, o Fernando Gabeira escreveu uma coluna no Globo. A gente falou sobre essa coluna aqui, né? Ele pediu a soltura da Leca, que é uma moça chamada Alessandra Aparecida da Silva, que estava lá, na verdade ela não estava no 8 de janeiro, ela chegou no acampamento de Brasília no dia 9 de janeiro, mas foi presa junto com o pessoal e estava num presídio, e estava passando dificuldade, estava com um monte de problema. E aí o Gabeira escreveu uma coluna pedindo a soltura dela, o Alexandre de Moraes imediatamente mandou soltar ela, expediu o alvará. Só que mandou para o endereço errado. Ela mandou o alvará de soltura com o endereço errado, ela continua presa lá na penitenciária em que ela está cumprindo pena. Olha que absurdo isso daqui. Isso daqui pode parecer assim, ah não, mas foi só um erro do Alexandre de Moraes. Não, não, não. Isso aqui evidencia o grande problema todo que existe com essa coisa. O STF, ao tomar para si, o Alexandre de Moraes, ao tomar para si um processo desse tamanho, que era para estar sendo julgado na primeira instância por vários juízes diferentes, porque tem um monte de gente envolvida, não precisava ficar tudo numa vara só, podia ficar com vários juízes. Ao tomar tudo para si, nessa ânsia de punir Bolsonaro, o STF, o Alexandre de Moraes particularmente, fez uma lambança danada e aí não consegue acompanhar todos esses casos, ou seja, está causando uma injustiça enorme pela pura e mera incapacidade de lidar com um problema que não era para ele estar fazendo de qualquer forma. Vamos entender esse caso aqui, porque tem outros pontos importantes nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Tchunaro, Blave, Marolive e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ele cometeu um erro. Aí você pode falar assim, pô, mas o Alexandre de Moraes não é perfeito, né? Ele comete erros, todos somos seres humanos, né? Mas o problema não é esse erro. Esse daí é mais um erro. Como é que o próprio Fernando Gabeira falou no artigo dele aqui? Essas micromaldades que acontecem o tempo todo, né? Essas pequenas micromaldades. O mundo está cheio dessas micromaldades. No caso do Alexandre de Moraes, o Gabeira, é uma macro maldade, é uma enorme maldade que ele está fazendo, porque tudo isso que ele está fazendo é por vaidade dele, por política, porque ele querer atingir Bolsonaro, ele trouxe todo esse processo do 8 de janeiro para o STF, ele está correndo com isso, fazendo tudo na correria, porque quer punir os bolsonaristas, que ele quer que o mundo, não exista mais bolsonarismo no mundo, e o pior, não vai conseguir nada disso, né? Enfim, vocês lembram, né? Há 3 dias atrás saiu essa coluna aqui do Gabeira no Globo, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre ela, inclusive, e ele conta um caso muito triste de uma moça de uma cidade pequena chamada Fama, e ela na verdade ela não estava no 8 de janeiro, ela chegou lá em Brasília no dia 9 de janeiro, o ônibus, ela até ia para a manifestação no dia 8 de janeiro, mas o ônibus dela quebrou, ela só chegou em Brasília no dia 9 de janeiro, mas ela estava lá no acampamento e daí foi presa junto com o resto do pessoal. E aí ofereceram para ela aquele acordo de não persecução penal, né, que é um absurdo, porque eles ofereceram esse acordo para quem eles não tinham nenhuma prova de nada, não tinha nada contra a pessoa, aí ofereceram um acordo de não persecução penal em que a pessoa tem que confessar que fez o crime. A moça não aceitou, está aguardando o julgamento ainda, né, e daí acabou sendo colocada na penitenciária porque alguém reclamou que ela estava andando na rua sem a tornozeleira, não sei o que lá. Enfim, uma coisa realmente muito triste isso daqui, mas aí que está o problema que eu falo para vocês. Esse caso aqui não é um caso único, não é, tem milhares de lecas nesse processo do Alexandre de Moraes, tem um monte de gente que está presa indevidamente, que está sendo acusada de forma injusta, que está sofrendo por algo que não fez, né? E a culpa disso não é uma micromaldade, como diz o Gabeira, é uma macromaldade, né? É a macromaldade do Alexandre de Moraes de querer atingir a direita brasileira a qualquer custo, querer proibir Bolsonaro na política brasileira a qualquer custo, querer punir as pessoas que se dizem bolsonaristas a qualquer custo. Uma outra coisa que chama atenção, né? Isso aqui há 3 dias atrás o Gabeira escreveu essa coluna e no final pediu a soltura da moça, né? Falou aqui, não, por isso peço a Alexandre de Moraes que considere processar Leca em liberdade, ela precisa cuidar da saúde, dos seus cachorros e não sei o que lá, não sei o que lá. Ó, no dia seguinte a esse artigo do coisa, o Alexandre de Moraes soltou ela, mandou soltar ela. Aí você vê, né? Então quer dizer que basta alguém da esquerda escrever uma coluna que o Alexandre de Moraes solta. O caso do Clezão
teve um monte de advogado pedindo, o PGR mandou um pedido para soltar o Clezão, porque ele estava com problema de saúde, que era para soltar e coisa e tal, o Alexandre de Moraes não estava nem aí. Talvez se o Gabeira tivesse feito uma coluna escrevendo sobre o Clezão, talvez o Clezão tivesse vivo até hoje, né? Ou seja, o segredo é a esquerda, então. A esquerda é que manda. O Alexandre de Moraes, se alguém da esquerda pedir, ele libera a pessoa. É isso que a gente está falando, né? E um absurdo, evidentemente, esse tipo de coisa. Mostra como é que o Alexandre de Moraes está nessa bolhazinha da esquerda ali, só ouvindo o pessoal da própria bolha. Esse é o grande problema. O Alexandre de Moraes não está no mundo real. Ele está na bolhazinha da esquerda, aquela bolha pequenininha ali, sem perceber a quantidade de lambança que ele está fazendo no país, né? E só para confirmar o diagnóstico que eu já falei para vocês aqui, ele ainda mandou o alvará de soltura para o lugar errado. Ou seja, ele decidiu soltar a moça, mas mandou o alvará errado, ela continua presa lá no presídio do mesmo jeito, porque ele fez o alvará, mas fez do lado errado. E de novo, qual que é o problema aqui? O problema aqui é que não era para ele estar cuidando disso. Isso era para ter juízes de primeira instância cuidando desses milhares de casos lá do 8 de janeiro, do 9 de janeiro. Bom, para a gente conversa, já é um absurdo essa moça sequer está sendo processada, sequer está sendo perseguida, porque, de novo, ela não participou de nada. Ela chegou lá no dia 9, ela não tem ligação de nada com nada. Né? É aquele pessoal que não tinha nenhuma prova que a PGR... Se tinha uma foto da pessoa no dia 8 de janeiro, uma foto, mesmo que a pessoa não estava fazendo nada, não estava quebrando nada, estava lá, tem a foto da pessoa, eles processaram, botaram lá 14, 17 anos de cadeia para todo mundo. Se não tem nem isso de prova, se não tinha nada, nenhuma prova, que a pessoa não estava lá mesmo, aí oferecendo o tal do acordo de perseguição penal, em que a pessoa se declara culpada. A pessoa tem que dizer que é culpada. E depois tem que ficar 2 anos sem usar a internet, tem um monte de limites lá, né? Um monte de coisas absurdas, no final das contas, né? Como se a pessoa realmente tivesse feito alguma coisa errada. E o Alexandre de Moraes tá achando isso tudo muito normal. Não, normal, é isso daí. Por quê? Porque ele tá na bolha da esquerda. Ele tá lá ouvindo só o pessoal da esquerda mesmo. E aí fica nesse problema. Ele vai ter um choque de realidade muito grande quando ele perceber o que o mundo realmente pensa dele. Ele acha que tá, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, mas já tá todo mundo percebendo aqui no Brasil e no resto do mundo que, na verdade, ele é um ditador. Ele tá querendo ferrar com uma oposição política, com a oposição da direita aqui no Brasil, que tem o direito de existir. Você pode discordar das ideias do Bolsonaro, pode discordar das ideias dos bolsonaristas, mas ela tem o direito de existir, tem o direito de participar das eleições, tem o direito de se manifestar da mesma forma, né? Enfim, e aí ainda evidencia esse outro problema. Na ânsia de fazer isso ele mesmo, né, de trazer tudo para o STF, coisa e tal, que não era para esse caso estar sendo julgado na primeira instância, ninguém ali tem prerrogativa por foro de função, não apenas está sendo julgado no STF, ou seja, acumulando com um monte de outros processos e acumulando tudo na mão dele, mas também ele quer fazer isso na velocidade da luz, né? Esse processo contra o Bolsonaro está rodando na velocidade da luz. Aí é lógico que ele está fazendo merda. É normal fazer merda nesse caso, né? Ele está fazendo realmente a pior coisa possível. Está desacreditando a justiça brasileira completamente. Vai ser muito custoso para a justiça recuperar a credibilidade depois da era Alexandre de Moraes, né? Mas ele vai chegar lá, Depois que ele responder pelos crimes dele, com todo o devido processo legal, um tempo longo, não precisa ser com pressa não, mas o Alexandre de Moraes precisa responder por esses crimes, né? Aí depois disso a gente vai começar o processo de ganhar novamente a credibilidade da justiça no Brasil. Vai levar um tempo ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.